Nós amamos o Senhor, amém? Ele é a nossa vida, Ele é a nossa fortaleza. E cada dia nós temos entendido isso. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 8. Esses dias atrás Deus falou conosco sobre o que Deus... 2 Coríntios 8, 9. O que Deus fez por Abraão e não fez por si. E hoje nós vamos fazer também o que Elias teve e Jesus não. E hoje nós vamos fazer uma comparação de tudo o que Cristo não teve e que Elias, um ser humano, pôde ter, e entendermos o preço que foi pago para que nós tivéssemos alguns recursos como esses. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, vamos ler a leitura da palavra do Senhor. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Podemos assentar. Só quem conhece ao Senhor Jesus pode conseguir, não explicar, mas um pouquinho relatar da maravilhosa, da poderosa graça de Deus que nos envolve. Nós que conhecemos o Senhor Jesus Cristo, nós vivemos como algumas pessoas vivem também. Nós trabalhamos, nós vamos, nós estudamos, nós voltamos, mas existe algo estabelecido e muito bem fundamentado em nossas almas, que nós temos a certeza e a convicção sobre a quem pertencemos. Nós pertencemos ao Senhor Jesus Cristo, porque nós fomos comprados por um preço muito alto. Porque na morte do Senhor Jesus Cristo, houve a expressão, houve a mensagem dada a cada um de nós, indubitável, da qual nós fazemos disso a nossa regra de fé. Jesus morreu por mim e Ele morreu por você. E Ele morreu por mim e por você, para que nós pudéssemos estar não só perdoados dos nossos pecados, mas livre do domínio do pecado. Paulo explica, falando sobre a generosidade dos crentes. Ele diz assim que Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre, abnegou e renunciou de muitos direitos e muitas coisas para que eu e você, para que nós enriquecêssemos. E eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em 1 Reis capítulo 19, por favor. Para facilitar para você, você vai continuar aberto em 1 Reis e vamos visitar o Novo Testamento. Mas você fica aberto em 1 Reis, porque vai facilitar realmente para você. 1 Reis capítulo 19. Um dia Elias achou que estava só, que ele era o único que sobrara. De todos aqueles que praticavam o iavismo, de todos aqueles que serviam a Deus, Elias achava que estava sozinho. E às vezes nós também somos tomados por tal sentimento. Achamos que estamos sozinhos numa situação, achamos que fomos abandonados à mercê de uma má sorte. Isso às vezes acontece com cada um de nós em episódios variados e diferentes. Mas a questão é, nunca, nenhum de nós estivemos sozinhos. Às vezes, nós não reconhecemos e não identificamos e não estamos apercebidos a presença do Senhor, mas ela está ali. Ela está ali livrando, está ali falando, ela está ali nos guardando, ela está ali nos abençoando, ali está a presença do Senhor, mesmo não reconhecido, porque mesmo quando não somos fiéis, Ele permanece fiel.
E a presença de Deus, ela é notória na vida de cada um de nós. A sua palavra diz: eu te conhecia antes que você me conhecesse, dei um nome e um sobrenome para ti. Essa é a maneira de Deus trabalhar com os seus. E um dia, Elias, em uma crise, uma das crises que teve em sua vida, e nós também temos crise, ele achou que estava sozinho, que só ele sobrara de todos os profetas do Senhor. 1 Reis capítulo 19, versículo 14. Elias abre a boca para expressar sua prática, seu zelo, sua dedicação. E ele diz: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para tirar. Era o que ele via, era o que ele achava, era o que ele pensava. E essa sensação que você tem de solidão, de estar sozinho, faz você enxergar coisas que não são reais. Essa sensação de que Deus não está presente, de que Deus te abandonou, de que Deus está olhando para outro lado, faz você enxergar coisas onde não tem, sentir coisas que não existem. Isso não existia. Não era verdadeiro, não era real. Mas isso é o que a circunstância promove dentro do coração humano. E isso estava levando Elias a desistir. Ele estava pedindo a si a morte e o interromper de seu ministério. Quando você se sente sozinho e sente que não há recursos e que não há como, e não há Deus, e não há o seu milagre, e não há a presença dele, isso impele você a ser um desistente, a retroceder. E foi o que aconteceu também com Elias. Quem sabe você que está aqui nesta noite está passando por uma situação tal, você está achando que está sozinho, você está sentindo sozinho, você sente que existe pessoas ao seu redor, mas a sua situação é incompreensível a cada uma delas. Mas Elias não estava sozinho e Deus declarou isso a ele. Diga amém. Versículo 18. O Senhor disse a ele: também deixei ficar em Israel 7.000. Um número até razoável, não é mesmo? Eu deixei ficar 7.000 dos joelhos que não se dobraram a Baal. 7.000. Você tem um pequeno exército, Elias. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Você nunca vai estar sozinho. Eu sei que às vezes é difícil enxergar além da circunstância, enxergar além da situação. Eu sei que às vezes tudo o que incorre na sua vida impele você a acomodar-se ao quadro existente naquele momento, ou então até mesmo retroceder. Tudo te impele, tudo te comove, tudo te induz, mas o Senhor diz: você não está sozinho. E sabe por que eu e você não estamos sós? Porque um dia, aberto em 1 Reis, vá lá comigo em João 6,66. Você sabe por que eu e você não experimentamos o exílio? Porque um dia ele esteve só. E ele se fez pobre, para que eu e você enriquecêssemos. Ele é o nosso Emanuel. E não acredite no que você sente. E não acredite no que você pensa. E não creia no que as circunstâncias te declaram. Em João capítulo 6, versículo 66, Jesus faz um discurso aos olhos dos judeus um tanto pesado, e pasmem vocês, não somente aos olhos dos judeus, mas também dos seus discípulos que caminhavam com ele,
que andavam com ele um tanto pesado. Falava de coisas, de renúncia, de abnegação, de morte do eu. Coisas que às vezes machucam os ouvidos de alguns cristãos e de até mesmo alguns discípulos. E a Bíblia diz em João 6,66: desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás. E já, o que está escrito aí? Não andaram com ele. Desistiram, retrocederam. Jesus esteve só. Jesus realmente foi abandonado. Eu e você não. Elias não. Elias estava equivocado. Ele não estava sozinho. Não. Você não está sozinho quando acha que está. A sua situação não está perdida quando você acha que está. A sua situação não está em uma logística distante da administração de Deus, só porque você pensa dessa maneira. Vá comigo em João 16:32. Ele diz assim, e ele sabia, e mesmo assim não desistiu. Quantas vezes nós temos observado pessoas desistentes? Desistem de andar com ele, desistem de crer nele, desistem de tê-lo. Eis, João 16:32, eis que chega a hora, e já se aproxima em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixarei só. Ele sabia que ia ficar sozinho. E sabe por que ele ficou sozinho? Para que hoje você não fique só. Foi por isso que ele passou pela solidão. Então, quando o diabo querer colocar na sua mente, na sua cabeça, que você está sozinho, que é melhor você desistir, que é melhor você retroceder, que é melhor você voltar atrás, e que você não vai conseguir, você repreenda isso, porque ele morreu para ser o seu companheiro. Ele morreu para ser o seu Emanuel. Foi para isso que ele veio. E ele diz ainda assim, mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Mateus 26:56, vai lá. Vai lá comigo. Mateus 26:56. Ele esteve só. E às vezes você poderia pensar assim, mas se eu estivesse lá, ele não ia ficar sozinho. Quantas vezes hoje nós deixamos o rei coroado já, sozinho, em um empenho na sua família, em uma situação que ele quer ajuntar, que ele quer consertar. Ele diz assim, quem comigo não ajunta, espalha. Quantas vezes nós deixamos o Senhor sozinho, falando sozinho, agindo sozinho, profetizando sozinho, declarando sozinho, querendo libertar sozinho. E nós nos insurgimos em nós mesmos e nos afastamos da hora, do momento, do lugar onde o Senhor está fazendo a obra. Quantas vezes nós temos deixado o Senhor falando sozinho, agindo sozinho? Porque é muito fácil nós dizermos, se eu estivesse lá, eu faria companhia para ele. Então faça agora. Naquela área da sua vida que ele quer trabalhar, naquele espaço do jardim chamado seu coração, cheio de espinhos, cheio de abrolho, cheio de coisas, de ervas daninhas que ele quer limpar, esteja com ele, faça companhia a ele, esteja com ele ali, diga para ele, Senhor, eu estou contigo aqui nessa obra, no trabalhar do Senhor na minha vida. Mateus 26:56. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpra as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Isso aqui não era judeu, não era fariseu, não era saduceu, era discípulo. Jesus ficou sozinho, para que ele pudesse dizer assim, eu não vos deixarei órfãos. Essa é a riqueza que eu e você temos. Eu não te deixarei órfão, eu voltarei para levar você comigo.
eu vou rogar ao Pai, e Ele vos enviará o Consolador, para que esteja contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Você não está sozinho, porque Ele esteve só. Você nunca será abandonado, porque Ele foi abandonado. Ele levou a condenação da solidão. Então, por favor, neste ano de 2015 que vai entrar, quando o diabo colocar na sua mente, isso é pecado, meu irmão, é pecar contra a presença dEle. Ele morreu para ser o seu Emanuel, para estar contigo. E como é que Satanás consegue te convencer só porque a sua situação é ruim, só porque você fez escolhas erradas, só porque você errou, só porque você tomou decisões erradas, você diz e responsabiliza Deus pelo seu abandono? Ou será que não foi você quem saiu da direção dele, da presença dele, da palavra dele, do mover dele e do espírito dele? Somos nós que abandonamos os projetos de Deus, somos nós que deixamos o querer do Senhor, e depois nos levantamos inquirindo a Deus, dizendo: o Senhor me abandonou. Mas Deus não faz isso, meu irmão. Quem abandona é o ser humano. O ser humano abandona, o ser humano vira as costas, o ser humano se esquece. Volte comigo em 1 Reis, capítulo 17. Eu quero falar dos rios que eu e você temos tido. O salmista Davi diz assim: eu gosto de descansar às margens do rio, porque ali eu encontro refrigério. Deus tem rios para nós. O Senhor disse sobre o Espírito Santo: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva que saltem para a vida eterna. O salmista escrevendo diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, as moradas do santuário do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. E esse rio desce e corre por nossas vidas. Quando você tem uma necessidade, você fala com Ele, ela é saciada. Quando você tem uma dúvida, porque não é fácil viver neste mundo, não, meu irmão. E a vida exige que você esteja às margens do rio. E ali, você é saciado a sua sede, você é saciado a sua necessidade, e você não tem necessidade nenhuma de pecar. A sede da alma, a necessidade da alma por alegria, que o pecado oferece para a destruição. A necessidade de segurança que o dinheiro oferece para a destruição. A necessidade de força que a circunstância oferece para a destruição. Então nós chegamos à fonte chamada Jesus Cristo. Nós chegamos ao manancial de águas vivas, e ali nós nos deleitamos, e ali nós bebemos, e ali nós saciamos a nossa sede de segurança, de fé, de paz, de alegria, para que Satanás de maneira nenhuma nos alimente, ou então sacie a nossa sede, de jeito nenhum. Por quê? Por que alguns crentes buscam no pecado aquilo que preenche o vazio de seus corações? Porque rejeitam a fonte de água viva. Jesus Cristo é a fonte de água viva. Jesus, olhando para a mulher samaritana, diz assim: eu sou o poço, aquele que fala contigo, eu sou a fonte de água viva, eu sou. E essa água viva existe em mim e em você, para que Satanás não nos pegue na sede. Sede de reconhecimento, sede de liberdade, sede de segurança, sede de alegria, sede de prazer. O que é que o Senhor não pode te oferecer, a não ser se for algo ilícito? Como ele disse a Davi: tudo que você quisesse, eu precisasse, eu te daria. Mas se for ilícito, aí não. A sede que a nossa alma tem, que só sacia em Jesus Cristo. O pecado não vai te oferecer, os prazeres deste mundo não vão te oferecer, qualquer sobrenome famoso, dinheiro, bom trabalho, qualquer repercussão humana não vai te oferecer, porque Jesus Cristo é a água viva. Ele alimenta, Ele aplaca a dor da alma, as feridas, Ele aplaca a insanidade que existe dentro do homem. Ele é o rio de água viva.
Seu trabalho não vai te dar isso. Sua família não vai te dar isso. Seu dinheiro não vai te dar isso. As bênçãos que são provenientes do céu não vão te dar isso. Só Jesus Cristo faz com que a sua alma fique quieta, se aquete. Só Jesus faz com que você sorrie, que você se alegre, que exista em você a verdadeira alegria. Falando em alegria, quanto tempo faz que você não sente uma alegria verdadeira? Por ser de Jesus, por ter o nome escrito no livro da vida, por ser salvo, por pertencer a este Deus que governa, por saber que o seu Cristo vai voltar. Quanto tempo faz que você não sente uma alegria genuína, uma alegria que vem do céu? Quanto tempo faz, meu irmão? A palavra do Senhor diz em 1 Reis 17:3: retira-te daqui e vai para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro. Eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Um rio para ele beber. Elias não passou sede? Não. E eu e você não temos motivos algum para passar sede. Porque Jesus é a água da vida. Você não tem o porquê ficar desestruturado. Você não tem porquê ficar desequilibrado. Você não tem o porquê ir buscar em coisas mundanas e humanas o sacio da sede da sua alma. Você tem Cristo. É só você clamar por Ele. É só você buscá-lo. Todas as ansiedades, todas as necessidades, tudo aquilo que existe dentro de você será resolvido e acalentado. Elias passou sede? Mateus 27:34. Mateus 27:34. Quem é que passou sede? A fonte da água da vida passou sede. A fonte da água da vida passou sede. E como é possível alguns crentes ficarem com sede? E como é possível você olhar e ver um filho de Deus saciando a sua sede, a sede da alma, no pecado, nos prazeres deste mundo, em decisões humanas, em situações humanas? Como é possível você olhar para um crente com sede? Como é possível isso? Será que nós cantamos que o nosso endereço é a margem dos rios do Senhor, e isso é apenas uma utopia? Ou será que nele estão saciadas todas as nossas necessidades emocionais, humanas? E nós olhamos para Ele e dizemos: Senhor, o Senhor completou, acabou, não há mais necessidade, eu só preciso do Senhor. A fonte da água viva passou sede. E sabe o que deram para ele? Vinagre, uma mistura anestesiante, para que ele não sentisse dor. E ele recusou essa. Sem anestesia. Eu quero sentir toda a dor, para que eles não sintam mais dores que os façam pecar. Não há motivo para você pecar. Você nunca vai poder chegar diante do Senhor e dizer assim: eu fui abandonado, por isso fiz. Eu fui rejeitado, por isso fiz. Eu era confuso, por isso fiz. O Senhor vai olhar para mim e para você e dizer: eis a fonte, o manancial da fonte da água viva. Não há desculpas, meu irmão. Se você ainda tem necessidades em sua alma, e você busca aqui acolá no ser humano e no trabalho, em projeções humanas, você ainda não conheceu Jesus. Porque aquele que conhece o Senhor Jesus silencia todas as aspirações, todas as carências, todas as ideologias emocionais. Você encontra Jesus e você encontrou o seu tudo. Você encontrou a água que matou a sua sede. Você encontrou a sua vida. Você encontrou o seu refrigério. E a Bíblia diz assim em Mateus 27,
Versículo de número 34, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não o quis beber. Você faria isso com, sei lá, qualquer pessoa? Eles fizeram isso para anestesiar a dor dele. E ele se fez pobre para que fosse a sua fonte de água viva. Ele teve sede para que fosse a sua extrema alegria, sua poderosa paz, seu ânimo pronto, seu entusiasmo pleno, sua determinação presente, sua paz perene. Ele morreu para ser, para mim, aquilo que a minha alma tem falta, e que Satanás certamente iria me induzir a buscar no mundo, onde eu sentenciaria a minha vida. Jesus é, e ponto. Não é o trabalho, não é a família, não é o bem-estar, não é a profissão, nada vai saciar a sede de sua alma. Quem sabe nós teríamos que ser evangelizados de novo. Alguém chegar para nós e dizer assim: olha, eu quero te apresentar Jesus. Jesus é mais do que tudo. Jesus é a vida. Jesus é o Filho de Deus. Jesus vai entrar no seu coração e Ele vai preencher todas as lacunas vazias. Você não vai precisar mais desse, daquele, daquilo ou disso. Você vai tê-lo e Ele vai entrar e governar e ser o seu tudo. E você vai ter alegria e você vai ter paz. Quem sabe nós precisaríamos ser evangelizados de novo? Porque há quanto tempo Jesus não é mais o seu tudo? Há quanto tempo você precisa do seu bem-estar? Você precisa cada vez mais, não é? E a sua necessidade não para. E ela aumenta. E você o ano passado precisava disso, hoje precisa. E as suas necessidades, a sua ambição, e a sua cobiça, e a sua busca, cada vez mais, cada vez mais. E Jesus vai sendo posto para fora da sua vida. E Ele diz: eis que estou à porta e bato, porque me pusestes para fora da tua vida. E se você ouvir a minha voz, eu quero entrar com você, eu quero me assentar à mesa, eu quero cear contigo e você comigo. Um dia Jesus foi tudo para você. A pergunta a Ele ainda continua sendo o tudo na sua vida. Ele ainda é tudo para você. Ele ainda é o ser da sua existência, a razão do seu caminhar. Você olha para Ele e diz assim: eu estou vivo por tua causa, eu estou vivo para a glória do teu nome, eu só vivo para te servir, porque não tem mais razão, não tem mais sentido esse mundo, nada, é tudo para a tua glória. Ele diz assim: quem amar a vida perdê-la, e quem odiá-la por amor a mim achá-la. É isso. Elias teve um rio e ele morreu de sede, com sede. E eu, e você? Sede? Do quê? Do que temos sede? Jesus não é mais suficiente? Ele não é mais o tudo, Ele não é mais aquele que faz, Ele não é mais aquele que preenche, Ele não é mais, você precisa disso, daquilo, 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 e de repente o seu diálogo com Ele fica um monólogo, porque você não está mais interessado no que Ele tem a te dizer, e você diz: ó Senhor, eu preciso, e é uma lista enorme de busca de necessidades, e disso, e daquilo outro, mas não existe, muitas vezes dentro de nós, uma suposta curiosidade de dizermos: Senhor, mas o que o Senhor quer? Diz o seu coração: eu quero você, eu quero ser seu tudo, eu quero ser de novo a sua força, eu quero ser de novo o seu combustível, eu quero ser de novo a sua paixão, eu quero de novo que você enlouqueça por amor a mim, eu quero de novo que você se lance aos meus pés, eu quero de novo que você diga que eu sou tudo na sua vida. Isso é saciar a sede nele. Volte comigo. Em 1 Reis capítulo 19. Elias foi fortalecido por um anjo. Versículos 7 e 8. Para o monte. O amor de Deus por Elias e por nós.
O amor de Deus por nós ao ponto de entregar o seu Filho amado na cruz para morrer por mim e por você. E o que eu posso fazer por conta disso? Já parou para pensar nisso? O que é que você pode fazer por conta disso? De que maneira nós temos vivido? Quem te amou assim? Quem um dia vai conseguir te amar assim? Quem fez tanto por você? 1 Reis 19:7. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e o tocou e disse: levanta-te, come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. O anjo fortaleceu. Elias ora desistindo, ora abrindo mão, ora pedindo a morte. E o anjo fortalece com pão e com água. E diz: levanta, come e bebe, porque o teu caminho é longo. E a direção de Deus: suba ao monte, vá ao monte Horebe. Ele foi fortalecido para continuar o caminho. Assim como eu e você. Jesus foi fortalecido pelo anjo também. Diga amém. Você lembra disso? Foi fortalecido pelo anjo para quê? Para quê? Para chegar até a cruz. Para que hoje seja a tua força. Para que hoje você não envergonhasse o evangelho desistindo. Para que hoje você entendesse que você tem uma missão: perseverar. Que as coisas não são do seu jeito, que as coisas não são da sua maneira, que você não pode fazer o que bem entende. Você é servo dele. Eu quero que você vá comigo em Lucas 22:42. Elias foi fortalecido pelo anjo para subir ao monte. Jesus foi fortalecido também para ir para a cruz. Jesus estava num momento de agonia, os discípulos adormecidos. Lucas 22:42. Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Ele levou na cruz os nossos pecados, se fez pecado sem cometer pecado, para que eu e você tivéssemos forças para ir até o fim. O que enfraquece o homem, o crente, não é a sua personalidade, não é o seu passado, seus percalços. O que enfraquece o crente? Pecado. Pecado. Isso é que faz um cristão se tornar fraco. Pecado. Porque as dificuldades chegam até nós e elas vêm com uma incumbência de nos fortalecer. Nós saímos mais fortes, mais adequados, mais polidos do que antes. Problema e dificuldade não nos derruba. Não. A palavra do Senhor é muito clara, que Deus não permite que passemos por coisas além das condições humanas, e juntamente com elas, Ele nos dá o escape. Não são essas coisas que derrubam o cristão. O que derruba um crente é o pecado, é a soberba, é o eu, é o ego, é a superioridade acima do Espírito Santo de Deus. Isso derruba um cristão. E Elias foi sustentado para continuar. Jesus foi fortalecido também para ir para a cruz, para que hoje ele fosse a minha e a sua força, para que continuemos, para que perseveremos, porque ainda não pagamos com o preço da vida e nem com o da morte. Jesus foi fortalecido para ir para a cruz, Elias para continuar o seu ministério e terminar a sua obra. E eu e você? Tem gente que gosta de ser fraco.
Tem gente que tem uma inclinação para fraqueza. Ele tem um fetiche para ser fraco. Parece que ele gosta de estar numa condição fragilizada. O Espírito Santo de Deus habita dentro de nós para nos fortalecer, nos fazer forte. Diz Paulo: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Jesus foi fortalecido para a cruz, para que eu e você carregássemos a nossa, sem ficar murmurando, reclamando, praguejando. Se os cristãos murmurassem menos, reclamassem menos e maldizessem menos, a coisa seria muito mais fácil. Diga amém. Nós deveríamos fazer uso dos nossos lábios com ações de graça. Deveríamos cantar mais. Diga amém. Deveríamos dar mais glória ao Senhor, deveríamos falar dos salmos, falar da palavra, deveríamos mencionar as grandezas, como Davi dizia: a minha boca lembra dos teus feitos e da tua obra, e o meu coração medita nas tuas misericórdias. Jesus foi fortalecido para a morte, para que eu e você fôssemos fortes para chegar até a vida. Amém? Você é forte? Ou será que nós temos sucumbido na fraqueza? Quem é forte? Senão aquele que é alicerçado na rocha que é Cristo. Porque hoje em dia as igrejas estão abarrotadas de gente frágil. Gente dolorida. Gente machucada. Pessoas que não foram curadas. Pessoas fragilizadas. Paulo diz assim, se vocês não entenderem bem a ceia e tomarem condenação, vai existir muita gente fraca no meio de vocês, porque a ceia não é para perdoar os pecados apenas, mas para livrá-los do domínio dele. A ceia é para você trazer a memória do sacrifício de Cristo na cruz por ti, e o quanto custou a santidade que você tem que ter. E se você comê-la sem essa interpretação, você vai ficar fraco. E tem muita gente fraca na igreja. Não conhece a Deus, não conhece a palavra, não tem uma vida de oração, não tem uma vida de comunhão. Tudo interpreta-se a grosso modo, tudo interpreta-se por uma ótica humana. Não busca Deus, eu vejo isso, mas o que é realmente? Deus, eu sinto isso, mas o que é realmente? Não, precipita-se, vai falando, vai agindo, pondo os pés pelas mãos e depois olha para trás e envergonha-se do que fez. O reino dos céus precisa de pessoas fortes. Pessoas que vençam tentações, que vençam nas provações. Pessoas que fortaleçam realmente os fracos, os débeis. Porque Deus tem levantado muitos para a força, mas alguns têm resistido a isso. Quero que você volte comigo em 1 Reis 19. Elias teve um substituto. Ele queria porque 19:16, com um substituto, podia ter cumprido em si a sua promessa de translado. Ele queria já encerrar sua carreira, e ele queria um substituto. 1 Reis 19, versículo de número 16. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu. Que bom para Elias. Que bom para Elias. Recebe de Deus a notícia que tem um substituto. Propuseram também para Jesus um substituto. Também. Sabe o quê? Toda humilhação, toda dor, toda vergonha, toda aviltação, o aviltamento, toda dor, toda morte que havia em Jesus era para mim e para você. E o que eu faço com esse peso? E o que nós fazemos com esse peso? Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá.
que você está sendo dominado por ansiedades e preocupações que não te levam a nada. Que a vida não consiste nesses pequenos probleminhas meu e seu. Que a vida é muito mais do que isso. Que Jesus morreu na cruz do Calvário para ampliar a nossa ótica e a nossa visão e nos mostrar um reino espiritual. E nos mostrarmos condição espiritual. Você se abate, você sofre, você se entristece. Nós, por esses probleminhas, essas coisas medíocres, e nós nos envergonhamos com isso. E o que é que Deus pensa olhando para mim e para você? Abatidos porque temos medo disso, tristes porque a ansiedade, desconfortáveis por aquilo, mal-humorados porque o dia não foi como você esperava. Quanta mediocridade. Nem parece que nós conhecemos a Jesus. Nem parece que nós conhecemos aquele que o anjo disse: ele virá trazer alegria e júbilo. O seu nascimento virá para trazer paz e boa vontade aos homens. Ânimo, prontidão. Os cristãos começam os seus dias já carregados, abarrotados, totalmente ocupados, demasiadamente envolvidos com o dia, impossibilitados de contemplar o que a natureza proclama, a glória dele, a mão dele, o mover dele. E um dia a natureza será testemunha contra eu e você, porque manifestou a glória dele e passou desapercebido. Nos ocupamos com tantas coisas que não merecem, e substituto, ele foi o meu e o seu, lá na cruz. Toda a condenação, todo o pesar, toda a morte, toda a maldição que havia sobre a minha e sobre a sua vida, estava nele. Eu quero que você vá comigo em Mateus 27:15. Ofereceram um substituto para o lugar do Senhor Jesus, porque era de costume na Páscoa libertar um dos. 27:15. Ora, Mateus 27:15, por ocasião da festa, costumava-se o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o havia entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entre na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes, os sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o presidente, disse-lhes: qual destes dois quereis que eu vos solte? E eles disseram. Jesus não teve substituto. Não, porque ele era o substituto. Ele era o substituto. Ele estava me substituindo e você. Aquela cruz era para mim e para você. Aquelas humilhações, os socos dos soldados romanos na face, desfigurando a face dele. Aquela coroa de espinhos, aquela humilhação, o despojando de sua túnica, era para mim e para você. Só que ele se fez condenação em meu e no seu lugar. Ele se fez
para que eu não mais viva condenação. Quem te condena? Se é Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou e está sentado à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perigo, fome, espada, nudez, o que? Coisas, principados, potestades, anjos, coisas do presente e do porvir, altura, profundidade, nada nos separará do amor de Cristo. Nada. Por que a condenação? Porque o diabo limita você. Porque o diabo traça planos para você, dizendo: você vai sofrer isso, você vai cair nessa tentação, você será impedido assim, o seu ritmo será dessa maneira, a sua situação será assim, sua família sofrerá essa condenação, e você não dará certo, e você. Jesus foi o substituto de tudo isso. Ele levou na cruz do Calvário toda a nossa condenação. E aí você olha para a sua vida e você diz: a minha vida é uma incógnita. Eu recebi Jesus, eu ouço a palavra dele, faço oração, e eu continuo embaraçado, e eu continuo perdendo, e eu continuo sofrendo. E você olha para tudo e tudo é uma incógnita. E eu digo para você que eu resolvo essa incógnita. Essa incógnita é muito fácil de ser resolvida. Falta ali envolvimento com Ele. É o que falta. Proximidade. Falta envolvimento com Ele. Por que não se envolve mais? E o medo? E o medo? O medo dele pedir algo que você não tenha condições de oferecer. O medo de ser muito pesado o fardo de ser íntimo de Cristo. E o receio de você não poder mais escorregar daquela maneira, deslizar da outra, ou titubear naquilo. Está explicado a sua incógnita. Vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele diz: vinde a mim. Você está cansado, está sobrecarregado, você carrega o jugo da condenação, e o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Sabe qual é o jugo de Jesus? Aí que é o problema. Para alguns é muito pesado. O jugo do Senhor Jesus é o mesmo que proclamou João Batista: que eu diminua, que tu cresças, que eu diminua, que tu cresças. Aquele que proclamou Paulo: que sejamos mortos a cada dia, para que Cristo viva em nós. Esse jugo para alguns crentes é muito pesado, e a minha vontade, o meu querer, e a minha opinião, e a minha consideração. Jesus governa. E Davi, em suas últimas palavras, diz: haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no poder de Deus. Ou Jesus domina na sua vida, ou Ele não é Senhor da sua vida. Ele manda, Ele governa. E eu quero te dar um conselho: se você vive uma vida condenada a problemas financeiros, condenada a problemas familiares, condenada a problemas emocionais, se aproxime dEle. Ele está te chamando: vinde a mim, para que você largue esse jugo e esse fardo e tome o meu. A não ser se você não queira morrer para si, para nascer para Ele. Aí é diferente. 1 Reis 19, 12. Para Elias. Antigamente Deus, diz o escritor em Hebreus capítulo 1, versículo 1, Deus nos falara pelos profetas. Hoje tem nos falado pelo Filho, o verbo de Deus. No princípio era o verbo de João, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. O escritor aos Hebreus escreve em Hebreus capítulo 1, versículo 1. Antigamente Deus nos falara pelos profetas, pelos homens, mas hoje nos fala pelo Filho.
A voz de Deus, a voz do amor de Deus, a voz do cuidado de Deus. Jesus provou o amor de Deus. E quando Elias estava em sua crise, ele ouviu uma voz mansa e delicada. De quem era aquela voz? Diga, de quem era aquela voz? De quem era a voz que Elias ouviu? Quem foi aquele que foi até Elias tirá-lo daquela crise emocional e espiritual? Quem foi aquele que chegou até Elias dizendo: Elias, o que você faz aí nessa caverna? Sai para fora, Elias! Quem era aquele que falara com Elias e despertando Elias de sua dor, de sua angústia, de suas inquisições, de sua tribulação? Deus. Pois é, meu irmão. Jesus ficou em silêncio para que eu e você pudéssemos ouvir a Deus. Entremos, pois, com ousadia diante do trono da graça, pelo novo e vivo caminho que nos foi aberto, isto é, o véu se rasgou, o sangue da nova aliança. Em tempo oportuno de sermos achados diante do Senhor. Jesus morreu para que o véu se rasgasse e eu pudesse falar com Deus e ouvi-lo falar comigo. Elias ouve, capítulo 19, versículo 12. Depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. Era Deus falando com ele: que fazes aí, Elias? Mansa e delicada. Mateus 27, 46. A frase mais dolorida para o coração do crente, que entende a cruz. Mateus 27, 46. Vamos ver o 45. Jesus lá naquela cruz. Dor. Entra um pedacinho de madeira no teu dedo, você já não aguenta, enquanto não arrancar. Você imagina todo aquele sofrimento. Mateus 27, 45. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Eu vou dizer uma coisa. Ele tinha que viver tudo. Pecado, condenação e a separação que havia entre Deus e os homens. Ou você acha que a coisa era fácil do jeito que é agora? Ou você acha que agora nós levantamos as nossas vozes, adoramos e cantamos, e a coisa sobe, e a fumaça sobe, e você fala e Deus responde? Sabe por que é fácil assim? Porque foi difícil para o Filho de Deus. E dizem que tudo aquilo que vem fácil, vai fácil. E o esforço do Espírito Santo é pegar a mim e a você e levar-nos a entender o quanto custou, o preço que Deus pagou e o Senhor Jesus Cristo para que fosse fácil desse jeito. É fácil, meu irmão. Você bate o joelho no chão, você fala com Ele, Ele te escuta, Ele responde. Por quê? Porque o véu Ele rasgou. É fácil para mim, porque foi difícil para alguém. E Jesus venceu tudo, até a separação. Naquele momento, Ele vivia a separação do homem e de Deus. Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? E o silêncio dele, pagando o preço da nossa audição,
do nosso cuidado. E Deus fala, e Ele fala, e Ele fala, e Ele envia o seu Espírito, e Ele fala comigo, e Ele fala contigo, e Ele ensina, e Ele exorta, e Ele repreende, e Ele redargue, e Ele castiga, porque Cristo pagou o preço dessa facilidade. Por isso que eu e você temos a abundância da voz do Senhor, a abundância do querer de Deus. Eu não preciso subir aos montes, nem descer aos abismos, para saber o que Deus quer de mim, porque Ele fala. O Verbo morreu para que eu pudesse entender o que Deus diz. E Ele fala. E Ele fala, meu irmão. E Deus fala porque Jesus viveu o silêncio que havia. Segundo Reis 2:11. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 11. Elias foi transladado, arrebatado, sofreu uma transformação num piscar de olhos em seu corpo humano incorruptível e foi levado ao céu. O que Elias teve, que Jesus não teve. Segundo Reis 2:11, sucedeu que indo eles andando e falando, os dois eram Eliseu e Elias, e eis que um carro de fogo com cavalos de fogo separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Foi transladado. E Jesus olha para Pilatos e diz assim: Você pode me livrar? Se eu quisesse, viria miríades de anjos celestiais aqui me resgatar. Se eu quisesse. Sabe por que Jesus não quis ser resgatado? Jesus não quis abandonar o Getsêmani, sair, deixar a cruz? Porque Ele geraria homens e mulheres que não o abandonaria. Porque valeria a pena. Não todos, não. Muitos no caminho iriam retroceder, iriam pensar, iriam desistir. Mas alguns iriam ser tão fortes e firmes em suas decisões e em seu caráter, que iria segui-lo até o fim. Foi só por isso, porque valeria a pena para mim e para você. E se não fosse isso, eu não sei o que seria de mim e não sei o que seria de você. Ele só não parou com tudo. Ele disse na acusação: eu posso parar com tudo a hora que eu quiser. Você acha que a minha vida está em tuas mãos? Eu posso parar com tudo na hora que eu quiser. Mas ele não quis, porque ele acreditou que haveria no mundo discípulos, pessoas, homens, mulheres e jovens que não o abandonariam, que receberiam o evangelho em sua íntegra e que praticariam a palavra e que o desejaria mais do que a vida. Ele sabia que valia a pena, porque diz o profeta Isaías 53, e ele verá o fruto do seu trabalho. Olha aí para o lado, ó. É o fruto do trabalho do Senhor. E ele veria o fruto do seu trabalho e se alegraria. Nós somos o fruto do trabalho dele, o fruto do sofrimento dele. Por isso que eu digo a você, Elias foi transladado, mas Jesus enfrentou a cruz. Vá comigo em Lucas primeiro, Lucas 23, 44. Lucas 23, 44. Ele poderia ter saído, mas não o fez. Ele poderia ter escapado, mas não o fez. Por quê? Por mim e por você. Se ele não morresse, ele teria sido apenas mais um profeta, mais um alguém cheio de ideias, cheio de princípios, algum mestre.
Só. Mas ele morreu para pagar o preço meu e seu. Lucas capítulo 23, versículo 44. Já era quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo, a separação que havia. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Vá comigo em João 5, 24. Sabe por que Jesus morreu? Porque só Ele ia poder dar a mim e a você isso aqui, ó. João 5, 24. Só a morte dele poderia dar isso. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, diga glória a Deus, aleluia. O que a palavra vida eterna significa para você? Será que ainda significa alguma coisa? Para alguns a vida eterna vai perdendo o sentido, conforme ele vai se envolvendo com a vida, se envolvendo com o mundo, e ele se torna apenas um religioso. Que legal, né? Paulo diz assim: vocês começaram bem, mas estão terminando mal. Só um religioso. Só um religioso. Os céus não são para os religiosos. Os céus são para aqueles. Colossenses 3:1. Pensai nas coisas que são do céu, nas coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai, livrai-vos das coisas terrenas. Você está no mundo, mas não é dele. Usa do mundo, mas não abusa. Olhe para o céu. Deseja a volta do teu Salvador. Ministre para a sua alma que você tem o nome escrito no livro da vida, e que em breve tudo isso aqui vai acabar, e você vai estar com ele na glória para todos sempre. Aleluia! Isso não é utopia, isso é a única realidade que você pode garantir. Você não pode garantir que vai estar vivo amanhã, nem eu. Mas o que você pode garantir por meio do sacrifício de Cristo é dizer: eu vou para o céu, eu vou morar para o céu, e eu tenho uma vida eterna dentro de mim. A vida eterna porque eu ouço a palavra e eu creio naquele que o Pai enviou. Ele diz assim, versículo 24: e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em, mas passou da morte para. Aleluia. Jesus vai voltar, amém, igreja? Amém. Mas são tantas coisas, não é mesmo? São tantos envolvimentos, tantas afama, né? É filho, é trabalho, é escola, é casamento, é conquista, isso e aquilo outro. E o reino dos céus vai ficando cada vez mais distante, cada vez mais sem sentido. Essa é uma estratégia de Satanás que funciona em alguns. Alguns, quando se fala do céu, chega até a trazer um desconforto no coração. Porque não mais desejam, não mais buscam. Elias foi transladado, mas Jesus morreu para nos dar vida eterna. Ele tinha que morrer por causa disso. Os ensinamentos é tudo, mas a morte é o principal para que não fôssemos condenados. Você está preparado para o céu? Agora. Se a trombeta soar hoje, meia-noite, você está preparado? Ou será que você está muito ocupado com seus problemas, conquistas, prazeres, deleites e planos? Essa é a diferença que temos dos outros.
Se não tivermos essa diferença, não há diferença de religiosos e religiosos. A única diferença entre eu e você e as outras pessoas é que nós olhamos para o céu, anelamos o céu, nós temos a esperança. Ah, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for, voltarei para buscar, porque onde eu estiver, vocês estarão comigo. João 14, 1, 2 e 3. Agora, o céu, tudo isso vai acabar, o céu. Ele está preparando para vir buscar uma igreja sem mancha, sem mácula e sem ruga. Ele está preparando-se para vir buscar uma igreja que não diz: estou muito ocupado trabalhando e não posso ir à festa, estou muito ocupado experimentando uma junta de bois, estou preocupado com o meu casamento, estou preocupado com o meu terreno, eu não posso ir. Tudo bem, pode ser que você tenha um despertamento daqui meses e um ano, mas pode ser que não. Pode ser, eu costumo dizer que nós vamos para o céu de duas maneiras: de trem ou de avião. De avião nas nuvens, de trem por baixo da terra. De duas maneiras. Pode ser que você chegue ao arrebatamento, vai de avião, mas pode ser também que você vá de trem, hein? Pela terra, debaixo. Sabe aqueles trem que anda debaixo da terra? E aí? Não importa como eu vou, como você vai. Jesus diz: passou da morte para a vida, da morte para a vida, da morte para a vida. É isso que nos interessa. Eu vou para o céu, o meu nome está escrito no livro da vida. E por que, irmão, que você vai quer tanto ir para o céu assim? Porque você não sabe? O meu Jesus mora lá, e eu não vivo sem Ele, meu irmão. Não vivo sem Ele. Ele é minha paixão, Ele é minha vida, Ele é minha essência, Ele é meu tudo. E onde Ele estiver, eu quero estar com Ele. Meu Jesus está no céu, e é por isso que o céu chama céu, porque Ele está lá, e eu quero ir para lá. Amém? João 8,54, vai lá comigo. Vamos ver o 51. Depois do 54. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Amém? Olha para o teu irmão e diz: você vai viver para sempre. Para sempre. Para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Para sempre esse corpo volta ao pó pela maldição do pecado. A terra doou o pó e tem que voltar, porque é justo, é lícito, é juízo. Mas eu não sou esse corpo. Eu sou uma alma, e a minha alma vai com o meu Senhor, vai viver para sempre. E o pão que eu der à minha carne, que eu darei pela vida do mundo. 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Aleluia. Céu. Céu. Como é que eu faço? Como é que eu faço, pastora, para me dividir? Não tem jeito. Deus não aceita divisão. Você não é um trabalhador. Você não é um número numa carteira de identificação nacional. Você não é pai, você não é mãe. Você é filho de Deus. E você desenvolve funções. Isso não é só a vida, são funções. Você tem uma identidade que identifica como cidadão nacional. Você tem uma função de pai, de cônjuge. Isso são funções atribuídas àqueles que estão vivos. Mas a vida é você e Deus. Aleluia. Quem descobre isso, descobre tudo. Faz da função a vida. Eu sou um pai. Não, não sou um pai. Eu sou uma mãe. Não. Eu exerço funções. Funções. Só funções. Porque você é mais que uma função. Você é mais que uma atribuição. Você é uma conquista de Cristo na cruz do Calvário. E você tem que pensar no céu. Não deixe o diabo te conduzir
e te induzir, como a maioria dos crentes tem sido conduzidas a viver por este mundo, fazer de sua função a sua vida. Não, são funções, são atribuições que conquistamos. Mas quem somos? A nossa vida, filhos de Deus, preparados para a redenção, habitante celestial, morada do Altíssimo. Somos isso, luz do mundo, sal na terra. É isso que somos. Quem somos? De quem somos? De Deus, um dia. Eu fico preocupada com algumas pessoas. O que elas vão fazer no céu? Se no céu não vai ter o trabalho secular de costume, no céu ela não vai ter filhos, porque a vida... Você já percebeu que tem mulher que a vida dela é os filhos? Deus zerado, não tem nada para Deus, não tem tempo para Deus, não tem nada para Deus, não tem coração para Deus, não tem sentimento para Deus, é tudo os filhos. E eu fico pensando, o que uma mulher dessa vai fazer no céu? Nada, porque não vai ter filho lá. O que vai fazer lá no céu? Ou se vai, né? Outras pessoas é o trabalho. A vida dele é o trabalho, é tudo trabalho. Ele está no culto, está pensando no trabalho. Ele vai orar, o trabalho, tudo o trabalho. O que essa pessoa vai fazer no céu, se no céu não tem trabalho secular? E assim nós poderíamos usar vários exemplos. Qual é o lugar que Jesus tem tido na sua vida? Pastora, minha vida está tão ocupada, eu tenho tantos assuntos, não tem lugar mais para Jesus. Então você está igual à igreja que colocou Jesus para fora. E nessa noite ele está batendo a porta do teu coração, dizendo, tem um lugar aí no seu dia para mim? Tem uma horinha no seu dia para mim? Tem uma meia horinha no seu dia, né? Que você tire para falar comigo? Eu ainda sou teu Deus, eu ainda sou teu Senhor, eu ainda te quero. Diz Isaías assim, haverá um tempo em que ele não fará mais conta dos homens. Você pode dizer aleluia? Pode dizer aleluia mais forte? Haverá um tempo em que Deus não mais fará conta dos homens. Hoje Ele faz, hoje Ele ama, preserva, liberta, ajuda. Hoje Ele sustenta, Ele fala. Hoje. Mas haverá um dia em que Deus não fará mais conta dos homens. Será o dia em que a igreja já estará com Ele na glória e cessou todas as oportunidades de redenção. Vou dizer, como diz Paulo, para a segurança vossa, só para o seu interesse, não são todas as pessoas que frequentam a igreja que vai ser arrebatada. Viu? 2 no campo, um levado, outro deixado, 2 na cama. Parábola das 10 virgens. Não se engane. Não se engane. Não se engane. Então, você está de sobreaviso. Jesus vai voltar. Ou então, seu coração ou o meu pode parar. Qual é o problema? Tem algum problema? O cristão tem pavor sobre morte. Pastora, não fala de morte. Nós não gosta. Nós quer viver. Nós quer tomar sorvete. Nós quer comer churrasco. É isso que nós queremos. Nós não quer morrer. Nós não gosta disso aí, pastora. Os escritores hebreus dizem assim, e ele veio para tirar o medo da morte de todos os que estavam aprisionados ao medo. Crente não tem medo de morrer, meu irmão, porque ele passou da morte para a vida. Crente não tem medo da morte, ele não tem medo de morrer. Ele sabe de todo jeito vai ter que ter uma maneira, pelo amor. Tem algum Elias aqui que vai ser transladado? Pode ser, não sei. Mas todos nós vamos ter que passar. Amanhã você pode estar no meu velório. Qual é o problema? Até as batidas Deus já tem contada. Não vai ser uma batida a mais. Mas eu também posso estar no seu. Tem algum problema nisso? Não. Por quê? Porque Jesus Cristo veio, diz o escritor aos Hebreus, para tirar o medo da morte daqueles que estavam escravizados em condenação. Aleluia. Nós somos dele, nós vamos para ele, nós somos livres de medo, de insegurança, somos de Deus, porque Jesus foi condenação meu e no seu lugar. Diga amém. Eu quero que você feche os seus olhos.
Eu quero que você fale com Deus. Senhor, a tua palavra diz em Hebreus 2,15: e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Nós não temos mais, Senhor. O império da morte foi destruído. Oh, Senhor. Nós queremos te agradecer porque as riquezas de Cristo são nossas. Nós queremos te agradecer, ó Deus, porque Jesus Cristo esteve só para que fosse o nosso Emanuel. Teve sede para que fosse a nossa água da vida. Não foi substituído. Não, para ser o nosso substituto. Foi fortalecido para que fôssemos fortes. Para que Ele fosse a nossa força. Ficou em silêncio para que ouvíssemos a sua voz. Foi para a cruz para que pudéssemos ter a vida eterna. Deus, nós queremos te agradecer pela certeza da nossa salvação. Se você está titubeando na certeza da sua salvação, faz uma oração ao Senhor agora. Diz: Senhor, eu estou voltando. Senhor, perdoa o meu pecado, eu estou voltando. Eu quero a alegria da salvação de volta. Eu quero sair dessa crise miserável em nome de Jesus. Eu quero o Senhor Jesus Cristo, eu quero o meu substituto, eu quero a minha força, eu quero a minha paz, a minha alegria, eu quero a minha vida eterna, eu quero o meu Emanuel, eu quero, porque Jesus morreu na cruz para ser, para mim. Ele morreu na cruz para ser o seu Emanuel, para que você jamais estivesse só. Ele morreu na cruz para ser a sua água da vida, para que você não pecasse. Ele foi fortalecido pelo anjo para que fosse a sua força. Ele foi seu substituto para que você não vivesse em condenação. Ele ficou em silêncio para você ouvir Deus. E Ele morreu na cruz para você ter a vida eterna. Essas são as 6 diferenças de Jesus e de Elias. Eu e você somos abençoados porque temos Jesus Cristo. Ele é nossa herança, Ele é nossa bênção. Você tem a oportunidade agora de fechar os seus olhos. Não fique com os seus olhos abertos. Tem pecado para ser confesso. Tem coisas a serem ditas. É impossível depois de uma palavra dessa você não tem nada para dizer para Deus. Você não tem nada para conversar com Ele. Feche os seus olhos, fala com Ele. Ele falou com você.